Explique por que, para um átomo hidrogenoide, a transição de n igual a infinito para n igual a 1 tem o mesmo valor em módulo de sua última energia de ionização. Vamos explorar isso daqui. O que eu preciso entender são algumas coisas que podem se perder no meio do caminho. Isso aqui eu consigo calcular também utilizando a série de Lima, né? Mas primeiro eu vou para uma parte mais teórica. Nos postulados de Bohr, quando ele vai definir sobre o salto de um elétron de uma órbita a outra, ele diz, por exemplo, aí está aqui o núcleo do átomo, né? Isso aqui eu estou partindo lá de Bohr ainda. E aí você tem a primeira órbita, você tem a segunda, você tem a terceira, e assim por aí vai. Eu tenho várias órbitas. E aí, digamos que eu tenho um elétron que esteja aqui. Para esse elétron saltar para essa órbita daqui, ele precisa receber uma quantidade Q de energia, que é o pacote quanta. E quando ele retorna para cá, ele emite essa mesma quantidade de energia. Isso vai valer para todos os níveis de energia. Se o elétron saltar duas órbitas à frente, ele vai ter que receber duas vezes ele vai ter que receber uma quantidade de energia Qzão, que caso quando ele volte, ele vai ter que emitir essa quantidade de energia Qzão. Vai ter que emitir. Não tem para onde correr. Isso significa, então, quando ele está falando aqui um átomo hidrogenoide, ele está falando de um átomo que só tem um elétron. Um elétron. Então, vamos lá. Se o átomo só tem um elétron e eu quero jogar ele do nível 1, quer dizer, do nível infinito para o nível 1, significa que esse elétron estava aqui. E ele vai ser atraído, quer dizer, ele vai chegar aqui, ó, e vai parar aqui. Essa posição infinita é que ele é um elétron livre. Elétron livre. Sem influência do núcleo atômico. Tá? Agora, para esse elétron livre estar aqui, ele teve que absorver uma quantidade de energia muito grande. Né? Uma quantidade de energia Q. Deixa eu fazer. Vou usar essa mesma linha aqui. Para esse elétron sair daqui do centro do núcleo, da órbita dele, e se tornar um elétron livre, ele teve que ganhar uma quantidade Q de energia. Que quando ele voltar para esse átomo, para a sua posição de nível 1, ele vai ter que emitir essa mesma energia. Segundo o postulado de Bohr, é por isso que para um átomo hidrogenoide, a transição de n infinito para n igual a 1 tem o mesmo valor em módulo de sua última energia de ionização. Por quê? A energia para ele se tornar um elétron livre é a última energia de ionização. Vamos provar isso matematicamente? Deixa eu tirar isso daqui, esse negócio está bem feio. Show de bola. Então, primeiramente, tem alguns conceitos matemáticos, físicos, quânticos, que a gente precisa saber. Tá? O primeiro deles é o seguinte. Vamos lá da nossa questão da energia, tá? Energia. De novo, isso aqui vai reger quase todos os comportamentos aqui. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Ótimo, tá? Constante de Planck vezes frequência. A gente sabe que a frequência a gente consegue calcular pela constante de Heidegger vezes
o inverso, quer dizer, a diferença do inverso, né? Do quadrado dos níveis de transição. Ótimo. Substituindo isso aqui, a gente tem que a energia vai ser igual a H vezes R vezes 1 sobre N1 ao quadrado, isso aqui é 1, menos 1 sobre N2 quadrado. Tá aqui. Essa relação aqui. Agora, vamos lá, bastante atenção. Eu estou supondo que esse elétron está saindo de N infinito, está indo para N igual a 1. Ou seja, o primeiro nível dele era o infinito, uma posição longe do átomo, distante de qualquer influência, e ele está indo para o nível 1. Vamos substituir aqui nessa conta. Então vamos lá. A primeira energia, então, aqui, vou botar E1, porque depois a gente vai comparar com a E2. Vai ser igual a constante de Planck vezes a constante de Heidegger. 1 sobre infinito ao quadrado, que é a primeira posição dele, tá? Menos 1 sobre 1 ao quadrado, que é a última posição dele. Quando a gente faz essa conta, a gente vê lá em cálculo que se algo tende a infinito, né? 1 sobre infinito, no caso, isso aqui vai dar zero. Porque ele vai ser um valor cada vez menor, beleza? Isso aqui vai ficar, então, como sendo que H vezes R vai ficar 0 menos 1, né? 0 menos 1, que aqui vai dar 1, de toda forma. Então eu digo para você e afirmo que, segundo a equação da energia, a gente sabe que esse valor aqui, 0 menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes a constante Heidegger vezes a constante Planck, menos HR. Não vou mexer em número mais. Então, ele vai ter essa energia aqui, ó, negativa, tá? E tem até uma implicação dela ser negativa. A gente fala disso depois. Agora vamos fazer o contrário. Agora vamos falar sobre ionização. Isso aqui é quando ele está retornando, ou seja, ele está emitindo energia para poder retornar para o átomo, emitindo energia. Agora, para eu ionizar, eu preciso fornecer energia para esse elétron. Eu preciso que esse elétron receba muita energia para que essa energia vença a influência do núcleo atômico sobre esse elétron. Então, eu vou supor que esse elétron está saindo do nível 1, está indo para a posição no infinito, ou seja, absorvendo energia. Então eu sei que a energia 2, que aqui a gente está comparando outra energia agora, vai ser igual constante Planck vezes constante Heidegger. Posição 1 dele é 1, então vai ser 1 ao quadrado, menos 1 sobre infinito ao quadrado. Assim como foi ali em cima, esse cara aqui vai a zero. 1 menos 0 é 1. Né? Isso aqui vai ficar E2 igual a H vezes R vezes 1. Opa, deixa eu diminuir esse parênteses. 1 menos 0. Sendo assim, então, eu sei que a E2 vai ser igual a HR. Matematicamente falando, de fato, em módulo elas são iguais. Porque a única coisa que vai mudar vai ser o sinal. Aqui, por ser positivo, indica que esse elétron está recebendo, absorvendo essa energia. E na de cima, quando é negativo, é uma reação exo, tá? Ele está liberando energia. Então, segundo o postulado de Bohr, a gente consegue ver que
Um elétron, para poder saltar de um nível energético para outro, ele precisa absorver uma determinada quantidade de energia. Então, quantidade Q. Para ele sair do nível 1 para o nível 2, ele precisa absorver um tanto de Q. Para ele retornar do nível 2 para o nível 1, ele vai liberar essa energia. E matematicamente falando, a gente vê isso aqui provado dessa forma.